Bem-vindos à sala número 3, que é a sala do novo normal. Meu nome é Rafael Weidergorn, eu sou professor do Sanar Flick e do Sanar Residência Médica de Dermatologia, e o tema da nossa mesa redonda de hoje é carreiras não convencionais. Nós temos 3 palestrantes para falar hoje. Eu vou apresentar a primeira palestrante. A primeira palestrante é a Natasha Sandi. O nome da palestra dela é Clinical Fellow no Exterior. As informações da Natasha são as seguintes. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina da USP em 2012, especialista em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP também, gastroenterologia, hepatologia, nutrição pediátrica pela Unicamp, e cargos atuais incluem, ela é Clinical Fellow de gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica do Hospital for Sick Children da University of Toronto. Ela é residente bolsista premiada da Associação Canadense de Gastroenterologia pelo termo 2020-2021. Ela é Teaching Assistant and Toronto Site Director de Principles and Practice of Clinical Research da Harvard School of Public Health, e ela é membro do Comitê de Investigação Científica da Sociedade Latino-Americana de Gastroenterologia Pediátrica e de Nutrição, pelo termo 2020-2021. Natasha, você está aí? Estou aqui, tudo bem? Bom dia, gente. Você tem 15 minutos, Natasha. Tá ótimo, vou começar a compartilhar a minha tela. Ok. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não. Vamos ver de novo. Ele não está me dando a opção, desculpa, gente. Ele não está me dando o poder de compartilhar a tela, na verdade. Desculpa. Rafael, está me dando como se fosse a opção em cinza claro. Só um minuto. Como se não tivesse disponível mesmo. Vamos dar só um minutinho para os nossos técnicos darem uma olhada. Eles vão fazer o share screen para você. Tá ótimo. Você pode dar uma prévia do que será a sua palestra? Lógico. Então, o que a gente vai falar hoje, gente, é sobre, assim, a preparação, os desafios e as perspectivas de quem está fazendo um Clinical Fellow fora, né? Então, assim, do ponto de vista de uma agenda, o que eu pretendo cobrir com vocês é, assim, meio que o antes, o durante e o depois, de uma forma muito breve. E acho que para o aluno, para o residente ou para o colega médico que tem interesse, meu objetivo, assim, seria dar umas dicas e até tentar ajudar potencialmente a preparar alguém ou ajudar alguém a empurrar a decisão a favor do sim ou do não. E acho que do ponto de vista educacional, vale a pena a gente discutir alguns pontos que são interessantes nas práticas deles e o que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer de melhor no Brasil, né? Realmente, o Clinical Fellow não é algo que você vê muitos de nós fazendo. Geralmente é mais a exceção do grupo que a regra. Parece que foi agora. Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu dar uma olhada. Não, ainda não vemos a sua tela. Agora foi. Foi, agora perfeito. Sim. Então Muito bem. Vamos continuar de onde paramos já, né? Sim. Vimos isso da agenda do objetivo. Então, para começar, o que é um Clinical Fellow, né? Caso tenha alguém que está ouvindo e não saiba, ele é uma subespecialização clínica, uma coisa assim, realmente mão na massa. Ele é o nome gringo do nosso R+, no Brasil. E um ponto muito importante é que hoje ficou relativamente bastante mais fácil de achar e mesmo se preparar, porque as informações estão todas online, incluindo o e-mail de contato de quem é a pessoa que vai ajudar vocês nesse processo, quais são os pré-requisitos, como que é o fellow e como que se faz a inscrição. Então, aqui eu dei um exemplo, dando uma busca, né, na ferramenta de busca University of Toronto, Clinical Fellowship, Neurology Fellowship, te direciona para a página lá da Universidade de Toronto, que tem os fellows de clínica e de pesquisa. E aí, dentro disso, a gente abriu os fellows de clínica propriamente dita,
E aí vem uma lista inteira de todas as, vamos dizer assim, as possibilidades de fazer um fellow em neurologia na Universidade de Toronto. E aí, dentro de uma delas, que eu escolhi meramente por exemplo, como eu falei, uma descrição de como é esse fellow, o nome do supervisor e o e-mail de contato. Eles têm muito costume de responder a indagações, a dúvidas de pessoas. Então, o e-mail que está disponível online, ele realmente é para ser usado por potenciais aplicantes para tirar dúvidas em relação ao processo. Aqui, como outros exemplos, caso alguém esteja interessado em fellows em outros países, né, não necessariamente o Canadá, de busca de forma semelhante, procurando um clinical fellow na Austrália. Nesse exemplo, eu usei a minha especialidade, gastrohepato e nutropediátricas, mas também a informação bem disponível com uma opção de, já daquela página, mandar um e-mail e realizar contato. Os Estados Unidos, eles funcionam um pouco diferente, né? Eles têm todo o processo de validação do diploma e, via de regra, para fazer fellow nos Estados Unidos, precisa ter feito a validação do diploma deles, e aí eles têm uma página própria, que é esse ERAS, que centraliza o processo de seleção dos fellows. Então, o que eu quero passar de mensagem em relação a alguns mitos, né? Do fellow clínico. Então, a idade, ou ser formado há muito tempo, ela absolutamente não é um fator limitante. Pelo contrário, os aplicantes mais experientes, eles são vistos de uma forma muito positiva, porque são pessoas mais maduras, que às vezes têm muito a adicionar ao programa. A outra questão é se existe ou não bolsa, funding, salário, seja lá como a gente esteja chamando isso. Sim, ele existe. A questão é que as vagas que têm salário, vamos dizer assim, elas são mais competitivas. Mas a maioria dos centros fora, eles não vão aceitar um candidato que não prove que ele tenha salário, né? Que ele não tenha um funding mesmo. Em relação ao diploma validado, eu acabei meio que falando muito brevemente, não precisa no Canadá e na Austrália, mas sim, é verdade, né, nos Estados Unidos, via de regra, para fazer um fellow, precisa ter passado pelos steps, que a gente chama, e uma coisa interessante são as cartas de recomendação, né, eu acho que é importante ressaltar que isso é diferente para residência e fellow, são processos bastante diferentes, e outra pessoa vai falar de residência para vocês, mas para o fellow especificamente, a carta de recomendação não precisa ser do exterior, e o outro mito é que não precisa ser da sua área. Eles querem carta de recomendação fortes, de gente que conheça vocês há bastante tempo e que tenha propriedade e exemplos para dizer aquelas boas qualidades que eles estão citando. Outro ponto é o contato no serviço. Então, muita gente gasta muito tempo e dinheiro procurando observer ou clerk no serviço que deseja, que tem como objetivo fazer um fellow. Isso não é necessário. Eu mesma, por exemplo, não conhecia o serviço no qual eu hoje sou fellow. E mitos relativos. Em relação ao proteccionismo, esse processo seletivo é um processo seletivo que não tem prova. Então, lógico que existe, sim, algum proteccionismo ao bom residente deles, porque, na verdade, eu nem sei se eu chamaria de proteccionismo, é mais que uma decisão inteligente, né? O residente que já está lá, já conhece o sistema, eles já sabem que trabalha bem, que demonstrou interesse naquela área, ele, sim, tem uma maior chance de ser aceito do que um aplicante internacional que eles não conhecem. Em relação à pesquisa, que é uma coisa que sempre me perguntam, sim e não. Eles realmente têm um foco de pesquisa fora, depende um pouco também da instituição na qual vocês estão se candidatando, mas é possível, e às vezes depende um pouco também de sorte, né? Se naquele ano o pool de candidatos já tem todo um background de pesquisa e você, por comparação, não, aí acaba meio que desfavorecendo. Mas, de uma forma geral, eu diria para vocês que eu realmente não tinha publicado na minha área antes de ser aceita para o fellow aqui, e estou num fellow bastante competitivo. A epidemia atual, gente, até onde eu sei, não está atrapalhando a aceitação de candidatos internacionais. Nós tínhamos 14 candidatos esse ano chegando, e eram todos internacionais, e todos eles chegaram aqui. Então, felizmente, a situação está um pouco mais bem controlada. Eles são muito corretos em relação a isso, a não ser que seja uma situação extrema, esse processo seletivo continua.
Então, aqui foi só para ilustrar para vocês, realmente, né, que toda a informação da application, ela está lá no site. Então, aqui é o exemplo da minha divisão, que tem o e-mail lá de quem é a assistente administrativa. Então, eles têm o que eles chamam de Training Program Director, que é a pessoa que vai ser responsável pelo processo seletivo, o staff que vai ser responsável pelo processo seletivo, e esse staff está ligado a uma assistente, uma secretária, e essa pessoa está muito acostumada a responder e-mail. Como eu falei para vocês, é realmente para entrar em contato com essa pessoa. Então, o que eu sugiro de preparativos, né? Primeira coisa é definir para onde vocês querem ir, porque a partir daí vocês vão ter certeza que vocês estão preenchendo todos aqueles pré-requisitos que são necessários, e de uma certa forma, na medida do possível, eu recomendaria tentar construir, entre aspas, um currículo para esse objetivo. E nisso, como a gente falou um pouquinho de pesquisa lá em relação à seleção, eu diria para vocês tirarem vantagem desse tempo em que várias conferências internacionais estão acontecendo online e mandarem os trabalhos de vocês, porque realmente a apresentação de trabalho numa conferência internacional, ela acaba contando pontinhos, né, mostra que vocês sabem fazer um pouco de pesquisa e que a pesquisa de vocês tem relevância, e agora ficou muito mais barato e fácil de participar, pelo menos nesses tempos em que tudo está acontecendo online. Tenham em mente que se preparar pode ter alguns gastos consideráveis, né? A maioria dos programas vai pedir uma prova de proficiência em inglês, que pode ser o TOEFL ou o IELTS, que tem custo, a verificação da veracidade do documento de vocês, diploma médico, tradução, tudo isso realmente também tem custo e não é um retorno garantido, vamos dizer assim, né? Precisa ver se vai passar, porque isso é na etapa da seleção ainda. Como eu disse, o contato prévio com o serviço não é mandatório. E uma última sugestão seria para vocês compreenderem se existe alguma diferença no modelo de ensino dentro da subespecialidade de vocês. Isso por quê? Porque o que uma subespecialidade faz num país não necessariamente é igual ao que é feito no outro. E um exemplo que eu dou, dentro da minha especialidade de gastroped, por exemplo, a gente, no Brasil, acaba não fazendo treinamento em endoscopia e colonoscopia. E no exterior isso é mandatório. Para mim, isso foi um plus, um atraente. Né? Mas tem que ver que dentro da especialidade de vocês, pode ser que às vezes algum procedimento ou alguma coisa que vocês considerem básica não seja necessariamente ensinado no exterior. Ainda dentro da minha especialidade, aqui a gente não faz biópsia hepática, e aqui a gente também não faz paracentese, que é um procedimento básico, isso tudo feito pela radiologia intervencionista. Então, em relação à seleção e à entrevista, a dica que eu dou para vocês é que eles querem saber que você, vamos dizer assim, se encaixa, né? Tanto que você vai adicionar ao programa, que você tem boas qualidades e não vai causar problema, e vai ser um indivíduo positivo, e vai, né, realmente prosperar lá, quanto que o programa vai ser positivo a você. Eles não querem trazer um candidato internacional e depois que essa pessoa não goste. Então, é fundamental conhecer exatamente aonde vocês estão entrevistando. E todas essas informações estão online. Meio que o que eles querem ouvir de vocês está escrito online. Quais são os objetivos, quem são as pessoas que se formaram lá, onde elas estão. E uma coisa que eu chamo a atenção é que, assim, embora tem toda aquela estrutura formada na internet explicando quais são as vagas por ano, etc., alguns anos a vaga pode não estar aberta de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que alguns candidatos, às vezes, eles são aceitos por uma sequência de fellows. E nessa questão, pode ser que um ano, uma vaga específica de uma sub, ele já tem um candidato que foi aceito há 3 ou anos atrás, que ia fazer primeiro um outro fellow e depois fazer aquele. Se for o caso, eles não vão enrolar vocês no processo seletivo, eles vão dizer de cara que naquele ano não tem, para você tentar novamente no ano seguinte, ou enfim. A entrevista ela pode ser online ou pessoalmente, e antes eles tinham o costume de dar uma incentivada para ser pessoal, mas atualmente estão todas sendo online. Então, chegando aqui, lógico que tem um desafio de adaptação, tem um sistema de saúde que funciona de forma diferente, tem a língua estrangeira, que mesmo eu que já tinha morado 1 ano no exterior, foi desafiador, a cultura deles é diferente, né, o clima também pode ser bastante severo, como eu expliquei, tem essa questão do modo de funcionamento da especialidade. E para quem volta, tem os desafios de reinserção no mercado e de voltar para uma realidade que é um tanto diferente.
E a resposta mais curta é sim, é possível migrar. Depois de um fellow, tem duas possibilidades: ter essa licença médica vinculada ao serviço que contrata, ou para prática independente, daí precisa sim fazer todas as provas e fazer a residência, via de regra. Vale lembrar que o fellow de um país, por exemplo, aqui no Canadá, pode ser licenciado e reconhecido em outros, como Estados Unidos e Austrália, e aí isso abre possibilidade de migrar para outros locais. Essas informações, elas também estão online. E tem literatura, né, médica propriamente dita a respeito disso. Eu recomendo que vocês, quem tem interesse de ler, procure pelo termo International Medical Graduate. Tem bastante informação mostrando como que isso funciona e funcionou ao longo do tempo. Impossível não falar um slide de epidemia, então, assim, aqui a resposta do governo canadense, ela foi relativamente bastante organizada, mas como população, acho que em todo lugar, um comportamento bem heterogêneo. Ajudou que estava frio até meados de maio, então é mais fácil manter as pessoas em casa quando não está muito atraente sair de casa. Os serviços de saúde, por incrível que pareça, não tiveram condutas homogêneas, então eu faço interconsulta do outro lado da rua do meu serviço, e a política de EPI era uma para um lugar e outra para outro. E teve sim, e ainda tem, racionamento de equipamentos de proteção individual. Um prejuízo, assim, inevitável ao aprendizado, apesar da migração rápida para teleaulas. E aqui eu pus só uma ilustração, essa foto é de uma semana depois que esquentou, em um dos parques da Universidade da cidade de Toronto. A gente vê que já tem bastante gente ali desrespeitando as normas de distanciamento social. Então, só para a gente já ir finalizando, o que a gente precisa, o que a gente pode aprender do fellow, né? Então, assim, o que eu acho diferente, muito legal aqui, um foco muito forte em atualidade, discussão de artigo, journal club. Então, eles realmente acabam fazendo isso. Lógico que tem a facilidade de que a literatura é publicada na língua deles, né? Um ponto bastante diferente e interessante é um vínculo mandatório do assistente com o estagiário. Então, todo fellow, ele responde especificamente a um staff, e isso meio que empurra esse staff a ter certeza que você está bem, que você está progredindo, que as coisas estão acontecendo para você. Existem reuniões do progresso, que elas são bastante sistematizadas, e que realmente se cobra que, se você tinha objetivos de 6 meses anteriores, que eles sejam cumpridos. Isso tudo é revisto, e o assistente, ele praticamente responde no mesmo grau que você em relação ao seu sucesso. E existe uma discussão de objetivos de carreira e uma certa adaptação do seu treinamento para isso. Então, para finalizar, sim uma realidade possível fazer um clinical fellow no exterior, e pode se oferecer um treinamento muito proveitoso. Mas, como eu falei para vocês, precisa entender como a especialidade funciona, porque dependendo do seu objetivo, pode não ser a melhor escolha. E é uma possível porta de migração para aqueles que desejam sair do país. Eu deixei aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês, pela organização do congresso, pelo convite, e o meu e-mail para quem desejar entrar em contato e tirar alguma dúvida. Ótimo. Muito obrigado pela apresentação. Natasha, eu sei que sua agenda é muito apertada, nós ficamos muito felizes por você ter podido dar uma aula dessa para a gente, para um tema que eu tenho certeza muita gente aqui no Brasil tem dúvida, mas é algo que a gente pode explorar bastante. Sua agenda é apertada, eu não vou te segurar muito, talvez dê para umas perguntas depois. Eu agradeço desde já, viu? Eu espero, eu tento ficar até o último minutinho para responder alguma pergunta, se tiver ao final. Certo. O nosso segundo palestrante de hoje é o João Braghiroli. Ele vai falar sobre residência médica no exterior. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal da Bahia em 2008, especialista em medicina interna, cardiologia, ecocardiografia, cardiologia nuclear, hemodinâmica e structural heart disease. Ele é atualmente diretor médico da unidade coronariana do Jackson Memorial Hospital em Miami, do Interventional Cardiologist, Structural Faculty do Jackson Health System. João, você está aí? Temos João na linha? Bom dia, Rafael. Como vai? Consegue? Bom dia, bem, e você? Tudo ótimo aqui. Dá parabéns à Natasha pela excelente aula. Para mim, me coloca numa situação muito favorável, porque muitas das coisas que ela falou a gente compartilha. Eu acho que é um momento bastante oportuno para a gente conversar um pouquinho sobre a residência médica aqui. Muito bom.
João, você tem 15 minutos, pode dar um share na sua tela e boa palestra. Vocês conseguem ver minha tela bem já? Conseguimos. Beleza, ótimo. Primeiramente, eu preciso agradecer esse convite da Sanar. Eu tenho muita admiração pela trajetória da editora e da mentalidade que começou esse projeto há alguns anos atrás. A gente já fez algumas parcerias com o livro, com os podcasts. E, sem dúvida, agradecer a um grande amigo, Caio Nunes, foi meu contemporâneo de faculdade, é um dos fundadores desse projeto. Tudo que ele coloca à mão, sempre desde a faculdade, teve destaque em tudo que fez. E agradecer também ao Dr. Ricardo Zangief, que é um grande amigo também, um educador sensacional, e teve aqui um período comigo, passou 3 meses, e foi quem diretamente me fez esse convite. Bom, vou falar hoje de um tema que, sem dúvida, é interesse de bastante gente. Estou sempre sendo contactado aqui sobre a residência médica nos Estados Unidos. E a pergunta, geralmente, que eu recebo é a primeira: será que eu consigo ir fazer a residência aí? A gente escuta falar dos STEPs, a gente sabe que tem um caminho, nem sempre é tão simples, mas a minha resposta sempre é sim. É sempre factível vir para cá, é uma jornada que é extremamente viável, mas logo após a minha resposta sim, talvez seja esse slide mais importante de todos. Será mesmo que eu quero ir? Porque todo mundo vê os Estados Unidos como um país sensacional, a gente tem essa ideia de país de primeiro mundo, talvez o americano goste de dizer the largest or the biggest or the best country in the world, mas será que realmente é esse projeto de vida que eu quero para mim? Porque nem sempre as coisas são transparentes nesse intuito inicial, né? Existem muitas dificuldades para quando a gente muda para cá, deixando nossas famílias, nossos amigos, os nossos hábitos de vida. Eu me recordo quantos casamentos eu entrei via Skype, quantos natais eu passei longe de casa, quantos aniversários eu passei sozinho. E tudo isso, quando você olha para trás, 10 anos, tem muitos momentos que eu não questiono a minha decisão, mas eu vejo quanto foi difícil essa trajetória. Então, essa questão de não vir para cá como uma aventura, mas vir para cá como um projeto de vida, talvez seja o ponto mais crucial. Porque quem deseja e quem persiste, quem realmente tem essa vontade, ele vai conseguir, mas realmente precisa de muita dedicação. Então, falando um pouquinho sobre esse projeto de vida, é importante, primeiramente, ter as ferramentas básicas, né? Muita gente tem o inglês de formação, frequentou escolas de inglês durante a vida toda, consegue assistir um filme, ou então ler literatura médica, que eu acho que hoje é essencial, né? A gente for parar para ler livros médicos, nem sempre eles são tão atualizados quanto os artigos científicos são prontamente publicados, mas o inglês médico é diferente. Você apresentar um caso clínico em inglês, ou você ter uma discussão médica em inglês, é uma ferramenta crucial e que não necessariamente as pessoas estão treinadas para isso. Então, essas ferramentas básicas são importantes. Segundo, é o tempo de formação e o tempo dedicado a esse projeto. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer a prova para uma residência, para uma faculdade, vou tomar como exemplo a UFBA, que é a minha casa, né? A gente se prepara, tem um tempo de preparação, a gente estuda, existem diversos recursos, inclusive oferecido pela própria Sanar, de altíssima qualidade, a gente senta, faz uma prova e foi aprovado, ponto final. Aqui esse processo é muito mais complexo, então não são somente fazer as provas, são cartas de recomendação, a gente vai destrinchar isso ao longo dessa apresentação, mas esse processo de aplicação, ele é muito mais complexo. E para isso, lógico, existe planejamento. E também a necessidade, como a Natasha falou, de um planejamento financeiro. E esse planejamento não é barato. Se a gente for parar para pensar somente uma das etapas desse processo, que é a validação do diploma e realização dos STEPs, só nesse processo de validação do diploma, são quase $4.000. Se a gente for converter hoje para a correção do real, são quase 20 mil reais. Então, o planejamento financeiro faz parte desse projeto, e se você tiver isso como um projeto de vida e não somente uma coisa pontual, ele faz sentido. Se você for fazer isso com uma coisa pontual, não necessariamente eu acho que contempla esse esforço.
E, por fim, pensar onde é que eu quero chegar. Então, para você conseguir planejar isso, eu acho que tem diversas ferramentas. Hoje, sem dúvida, é muito mais fácil de quando eu vim para cá, em relação à mídia social, em termos de comunicação. Para vocês terem ideia, na época que eu vim para cá, a ferramenta que eu utilizei para obter informações era o Orkut, que eu acho que nem existe mais. Hoje, com mídia social, Facebook, Instagram, diversos recursos que a gente tem, como a gente, por exemplo, vê aqui o podcast, que a gente fez focado para quem tem interesse em vir para cá, livros dedicados, mostrando esse passo a passo, iniciativas como essa que vocês estão promovendo hoje, sem dúvida facilitam muito esse esclarecimento para os estudantes, para os residentes, e sem dúvida abre uma oportunidade de você conhecer melhor esse caminho, muito mais claro do que eu consegui quando vim para cá, sem dúvida perdido e tentando encontrar o melhor caminho de conhecer, de aplicar, de fazer as coisas, mas realmente era muito complicado e muito difícil, eu encontrei muita dificuldade. Muito bem, então essa pergunta de se eu quero vir para cá, eu acho que ela tem que ser muito clara, porque as pessoas que de fato desejam, elas conseguem. Agora, realmente precisa de um esforço. Vamos falar um pouco também de como é que é esse passo a passo. Isso seria um tópico para a gente passar um dia, talvez até mais, discutindo, mas eu vou tentar simplificar aqui de forma bem superficial. Algumas coisas também fazem overlap com o que a Natasha falou, mas eu vou tentar de maneira muito simples e depois eu fico disponível para tentar esclarecer mais dúvidas. Quais são os passos necessários? Primeiramente, precisa se traduzir os seus documentos, né? E isso de forma juramentada. Existem pessoas designadas para fazer isso. Então, você precisa traduzir o seu diploma escolar, existem documentos que são requisitados da sua faculdade, do seu diretor, a tradução do seu histórico, a tradução do seu currículo, porque a linguagem aqui é o inglês. Segundo, a obtenção do diploma para os estudantes que vêm de fora, do ECFMG, o Education Commission for Foreign Medical Graduates. Isso seria o equivalente a você revalidar o seu diploma para cá. A vantagem da gente é que esse processo de revalidação do diploma é muito semelhante ao processo em que os estudantes americanos também têm que fazer para eles se graduarem. Então, a gente tem que fazer os mesmos steps que os americanos fazem. O step 1, o step 2, que é dividido em uma parte teórica e uma parte prática. Eles chamam de clinical knowledge e o clinical skills. O step 1, ele é uma prova extensa, são quase 300 questões, ele é ministrado em mais ou menos 7 horas, é uma prova extenuante e ele foca muito mais nas matérias básicas. Então você pensa assim, eu estou começando a faculdade, faria muito mais sentido se eu fizesse step 1 durante o início da faculdade, porque já vou estudando e vou fazendo as coisas ao mesmo tempo. Sim, isso realmente seria uma vantagem. Por outro lado, toda essa matéria básica, na verdade, ela é questionada a ti de uma forma clínica. Então, você ter uma experiência clínica também lhe dá uma facilidade. Então, sei lá, talvez o ideal seria fazer no final da faculdade, que você ainda tem um pouco de memória das nuances das matérias básicas, porque realmente eles vão a profundo nesse aspecto, mas também com um pouco da experiência clínica. E o step 2, a parte teórica clínica, ela é muito semelhante, talvez uma prova de residência. Ela também te questiona de forma extenuante, são quase 300 questões, e a prova também demora mais ou menos umas 7 horas. Essa prova, elas são muito interessantes porque elas têm uma nota de corte, então quem estuda de forma pelo menos razoável, ela vai passar, mas o mais importante dessas provas é que elas são as provas comparativas. Então, a sua prova, não somente você vai ter uma nota, mas a sua nota vai também te comparar com a média dos outros alunos. E isso, para nós, que saímos, talvez, nessa corrida um pouco atrás, visto que eu tenho, por exemplo, muito orgulho de ter feito UFBA, mas eu pergunto ao meu diretor, eu perguntava ao meu diretor de programa, o meu Program Director aqui, e ele não tem ideia onde é a UFBA, eles não têm ideia do que é uma faculdade federal, eles não têm ideia de quão difícil para nós entrarmos numa faculdade. Para ele, essa nuance
da nossa faculdade no Brasil, eles não conhecem, eles não têm dimensão. Então, a gente parte um pouco atrás, comparado, por exemplo, com a pessoa que se formou aqui, e eles têm toda a informação do processo de formação desses alunos. Então, você tem uma nota que te destaca, é um cartão de visita importante. E a prova, essas duas provas, elas são feitas, podem ser feitas no Brasil, em uns centros de telecomunicação, mas a prova prática, que eles chamam de Clinical Skills, ela é somente feita aqui nos Estados Unidos, em algumas cidades. Então, essa vocês têm que vir para cá para se preparar. Existem também cursos, existem livros te ensinando a se preparar para essas provas. E ela não só avalia o seu conhecimento médico, mas a sua postura. E eu acho isso essencial. Então, você vai interagir com atores. Essa interação ela é bem detalhada e eles te avaliam ao final. Então, além disso, você vai ter que fazer preparar sua aplicação junto com cartas de recomendação, o máximo de experiência que você tiver aqui, a network com as pessoas que moram nos Estados Unidos, e finalmente você vai para as entrevistas. Existem diversos programas que ele oferecem cursos de proficiência, de observerships. Eu acho que a Natasha tocou nesse assunto, eu não vou mais me aprofundar. E, finalmente, existe esse processo de aplicação para cá que se chama match. Match é quando você aplica com todo esse conteúdo que você juntou entre provas, currículo, cartas de recomendação, experiência e cruza com os programas que te chamaram para uma entrevista. Vamos falar um pouquinho desse assunto do match, que talvez seja de interesse bastante alunos aí. O match é um portal, né, que ele consegue interagir entre os alunos que estão aplicando e os programas de residência. Então, os alunos aplicam para os programas que têm interesse, os programas recebem essas aplicações, eles filtram os candidatos que eles querem chamar, e uma vez que os alunos vão para todas as suas entrevistas e os programas recebem todos esses candidatos, eles criam uma lista e essa lista é cruzada. E isso favorece muito os alunos, porque você consegue ranquear não necessariamente o programa que você acha que tem mais chance, mas o programa que você deseja mais estar presente. Esse programa, esse processo, ele divulga os seus dados ao final de todo ano, e a gente consegue ver, por exemplo, aqui que ao final de 2020, houveram mais aplicantes, e isso é uma via de regra, quase sempre acontece isso, do que o número de posições. Por exemplo, em 2020, a gente teve 45 mil aplicantes para cerca de 35 mil aplicações. E nós sabemos que, infelizmente, para nós que somos fora, esse percentil de vagas, a gente tem muito menos sucesso em relação aos graduados aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, se a gente vê aqui na direita, quem se formou nos Estados Unidos, quase 100% das pessoas que aplicaram, eles conseguiram entrar em programas de médicos aqui. Enquanto nós, que viemos de fora, apenas 60% das pessoas conseguiram entrar. Se a gente for olhar em relação à sua prioridade, quando você fez aquela lista de ranqueamento, dos americanos, eles também conseguem contemplar os seus primeiros colocados, os programas que eles ranquearam em primeiro lugar, eles atingem essas primeiras opções com muito mais sucesso do que nós que viemos de fora. Por exemplo, os americanos, eles formam aqui, quase 50% conseguem entrar no seu primeiro programa de escolha, enquanto quase 30% das pessoas, de uma forma geral, que não são daqui, conseguem entrar no seu primeiro programa de escolha. E a gente vê aqui também que tem uma taxa de aplicantes que não conseguem entrar muito maior do que os americanos. Também fica importante a gente ressaltar que os programas que são mais competitivos, eles, por exemplo, neurocirurgia, cirurgia plástica, dermatologia, por eles oferecerem um número menor de vagas, eles serem muito mais desejados pelos americanos, é muito mais difícil para a gente conseguir entrar. A maioria dos estudantes que vêm de fora, eles entram nos programas de Clínica Médica ou Family Medicine. Até para esses programas mais competitivos, os americanos têm muito mais dificuldade de entrar. Mas, de uma forma geral, e só concluindo aqui, eu preciso ressaltar que quem tem desejo de vir para cá, até para esses programas mais competitivos, consegue. Diversos colegas que fazem neurocirurgia, que fazem dermatologia, que fazem cirurgia plástica,
e que simplesmente tiraram mais tempo para se dedicar nesse projeto do que um processo convencional. A residência médica nos Estados Unidos ela é bem homogênea, então eu não fui para Harvard, eu não fui para Yale, eu vim para Miami, e eu sei que a minha formação ela é muito semelhante à formação de lá, talvez com menos possibilidades em termos de pesquisa, de benchwork, de trials, mas a formação clínica e os requerimentos eles são bem homogêneos. Então, por mais que você não entre num programa que eles chamam aqui de Ivy League, a sua formação vai ser muito boa, porque existe uma cobrança muito grande para isso. E esse programa de residência, ele é bem pontual na formação acadêmica, na formação de pesquisa. Também é muito importante essa relação que a Natasha falou em relação com seus supervisores, é uma relação muito próxima, porque eles todos desejam realmente que você tenha muito sucesso. Como eu disse, Rafael, é um tópico que a gente pode passar um dia inteiro falando aqui, até muito mais. De forma geral, eu preciso deixar a mensagem de que quem deseja vir para cá vai conseguir, mas realmente tem que acreditar nesse projeto, tem que investir nesse projeto, porque não é uma trajetória simples, mas é extremamente factível para quem deseja vir para cá. Muito obrigado. João, foi uma belíssima apresentação. Eu, com certeza, tive muitas dúvidas minhas respondidas acerca de um tema que, às vezes, você tem um desejo de fazer, mas não tem ideia de por onde começar. Você olha um monte de formulário, um monte de vias possíveis, um processo seletivo em inglês. Eu acho ótimo que pessoas como você podem servir como pioneiros para muitos de nós que sentimos uma necessidade uma vontade de fazer esse tipo de formação, mas não sabemos por onde começar. É por isso que eu agradeço muito pela sua palestra. Eu acho que talvez o primeiro passo para quem deseja vir para cá é vir para cá de uma forma sem comprometimento. Vem fazer um observation, vem passar um mês, vem passar 2 meses, vem sentir um pouquinho o que é a vida nos Estados Unidos, fora de uma visita, por exemplo, para a Disney. Então, vem para cá, vê o dia a dia, vê a rotina de um hospital, interage com os residentes, interage com os estudantes de medicina, ver a dinâmica do hospital, ver se realmente isso você quer. Foi isso que eu fiz. Eu vim para cá antes de me formar, eu me formei em 2008, eu vim para cá em 2007, e passei 3 meses no hospital. Então, isso para mim foi realmente a minha alavancada, talvez ter esse maior impulso, o maior trampolim para o meu estímulo para vir para cá e sentar e fazer as provas. Realmente, para abrir os olhos. Eu gostaria, então, de dar boas-vindas ao nosso terceiro palestrante da sala, que é o Cauê Gasparotto. Ele vai falar sobre inovação e empreendedorismo. Ele é acadêmico da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, com a graduação prevista para 2020. Também é aluno da Harvard Medical School, membro do MIT Hacking Medicine de 2018. E ele é founder e CEO da empresa HackMed, que ele vai contar um pouco para a gente. Cauê, você está por aí? Estou aqui sim. Obrigado, Rafael, pela introdução. Obrigado ao Sanar. Seja bem-vindo. Cauê, pode apresentar. Muito obrigado, perfeito. Muito bom estar numa mesa com tanta gente boa assim, o João, a Natasha, muito legal essas apresentações. Eu tive a oportunidade de também viver uma experiência internacional durante a faculdade. Então, eu hoje, na verdade, vim aqui para contar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Deixa eu colocar aqui minha tela. Espera aí, só um minuto. Opa, vocês conseguem ver? Conseguimos. Deixa eu ver aqui. Tá trocando? Está sim. Pode iniciar. Perfeito. Então, bom, como você disse, Rafa, meu nome é Cauê, eu tenho 25 anos, estou agora no meu 6º ano na Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. E, bom, eu tive a oportunidade de ficar um tempo no exterior, assim como o João e a Natasha. Eu tive essa oportunidade, na verdade, no 3º ano da faculdade. E eu vim comentar aqui hoje, na verdade, falar um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação em saúde, que muitas vezes é visto, né, por grande parte dos alunos como algo que não é muito comum de se seguir essa trajetória dentro da faculdade,
mas eu resolvi contar um pouquinho da minha história e mostrar que sim, é possível trabalhar também, seguir uma carreira nessa linha. E por que que eu acho que é tão importante isso, né? Para quem tem interesse, para quem gosta, por que que eu acho que vale tanto a pena? Então, eu separei aqui esse slide para contar um pouquinho sobre como que foi todo esse processo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de pesquisa, então eu desde o meu primeiro ano sempre me envolvi com pesquisa científica, né? Principalmente no começo, pesquisa de bancada, estudava, gostava dessa questão de trabalhar com hipóteses, perguntas que fossem relevantes, como validar hipóteses. E por muito tempo eu segui nessa linha de pesquisa científica, até que um dia eu recebi um e-mail dentro da minha caixa ali de e-mails da USP, sobre uma oportunidade de fazer um curso de inovação e empreendedorismo. Eu estava no meu terceiro ano da faculdade e eu resolvi, por curiosidade, me inscrever nessa disciplina, que era uma disciplina eletiva para qualquer aluno da Universidade de São Paulo. E quando eu fui para essa disciplina, acho que foi algo que transformou completamente a minha visão de mundo, minha visão do que eu queria para o meu futuro, minha visão de carreira, né? Porque eu aprendi conceitos de inovação e empreendedorismo que não são só úteis para começar um novo negócio ou que está se aventurando por esse mundo de, de empreender na saúde no sentido de criar uma startup, uma health tech, mas são alguns dos conceitos que você pode usar para sua vida, para o seu próprio ambiente de trabalho, não necessariamente para você criar mesmo um novo negócio e começar uma startup. Então, eu lembro quando eu estava no terceiro ano, eu fui apresentado para esses conceitos. Na época, quando eu estava na graduação, ainda, quando eu estava nesse ano, 4 colegas de turma, né, estavam passando por problemas de saúde mental, então tinha 4 colegas que tentaram se suicidar na época. E eu lembro que isso mexeu muito comigo, né? Eu comecei a pensar, a refletir, né, comigo mesmo, como que eu, estando tão feliz dentro da faculdade, tendo bolsa de iniciação científica, já tinha sido presidente da Atlética, tinha uma perspectiva de carreira interessante, como que alunos tão bons, né, que tinham sido aprovados num processo seletivo tão difícil quanto o da FUVEST, como eles estavam passando por tanta dificuldade, enquanto que eu estava super bem, super animado, super feliz com a minha graduação. E essa disciplina, ela me permitiu trabalhar em cima de problemas reais, né? Quem trabalha com empreendedorismo sabe que o foco do empreendedor é resolver o problema de alguém. Então, quanto mais forte a dor daquela pessoa, mais impacto você tem de causar, mais possibilidade de impacto você tem de causar, né? Então, eu comecei a estudar isso. Por que outros alunos estavam tão desmotivados com o curso? E esse foi basicamente o meu projeto, o meu primeiro projeto de empreendedorismo, em que eu percebi que, na verdade, o que mais fez diferença na minha trajetória foi o fato de eu ter tido um mentor. Lá no primeiro ano de faculdade, eu tive a oportunidade de ter um grande mentor. Eu não tenho médicos na família, então foi uma pessoa que modificou totalmente a minha perspectiva, né, do que eu queria para o futuro, do que é trabalhar com pesquisa, do que é se formar como médico. E eu sentia que muitos desses meus colegas não tiveram a mesma oportunidade que eu, e talvez, se a gente conseguisse dar a oportunidade deles serem bons mentores, isso poderia mudar o jeito como acabou acontecendo na trajetória deles dentro da faculdade. E foi aí que eu tive a ideia de criar o programa de mentoria de carreira dentro da FMUSP, né? E foi um projeto super legal. Eu precisava validar se realmente aquilo fazia sentido. Eu lembro que eu fiz uma página, um site, né, contando o que era o programa de mentoria de carreira, com um vídeo meu explicando qual que era a ideia, e uma pergunta do tipo, você teria interesse em participar de um programa como esse? E, na época, 150 alunos da Faculdade de Medicina tiveram interesse em participar disso. E eu falei, cara, validei, realmente faz sentido eu criar esse programa. Eu fui atrás de fazer minhas parcerias com a Associação dos Antigos Alunos, a Associação dos Professores Eméritos, e a gente resolveu criar o programa de mentoria de carreira, que começou com um piloto de 20 alunos, né, porque eu consegui só 20 ex-alunos voluntários como mentores. E eu fiz esse match entre 20 alunos e 20 ex-alunos e acompanhei eles por um ano. Foi assim, a primeira experiência que eu tive com empreendedorismo, com uma prova de que empreendedorismo não necessariamente é focado em você criar novos negócios. Eu criei um programa dentro da minha universidade, então não era visando lucro, não estava objetivando nada financeiro, simplesmente eu queria resolver uma dor que eu tinha identificado nos meus colegas de faculdade. E depois disso eu nunca mais consegui me desvincular de trabalhar com empreendedorismo e inovação. Eu acho que depois que você entra nesse mundo, começa a ser algo meio viciante, assim. E quando eu estava no 4º ano, né, eu apliquei para um processo seletivo, que era uma parceria entre USP e Harvard, um intercâmbio de um ano, bem focado em pesquisa, né, um Research Fellow. E eu fui aprovado em 2018, eu fui selecionado para ir para Harvard, fiquei um ano lá nos Estados Unidos.
E antes de ir, eu comecei a pesquisar, né, o que existe de oportunidade para alunos que querem trabalhar com empreendedorismo e inovação em saúde nos Estados Unidos. E, para minha surpresa, lá em Harvard existia uma série de oportunidades para alunos de medicina que queriam seguir nessa linha. E eu fiz uns 7 ou 8 cursos, conheci vários alunos de Harvard, do MIT, que estavam trabalhando nessa linha, que já tinham criado suas startups. E eu queria ver, né, que nível que a gente estava, se a gente estava muito distante da realidade, se era possível realmente eu criar alguma coisa que fizesse sentido e que estivesse num nível tão alto quanto que eu via lá. E aí, em um desses cursos, eu tive a oportunidade de conhecer um professor do MIT, um professor chamado Zen Shu, um professor da faculdade de Business do MIT, que tinha criado um grupo em 2011 chamado MIT Hacking Medicine, um grupo de ex-alunos e alunos de Harvard e do MIT que tinham por objetivo acelerar e democratizar o processo de inovação em saúde. E eles faziam isso por meio da organização de eventos. Então, quando esse professor estava lá falando sobre, eu estava no curso de Harvard, ele estava dando uma palestra para os alunos falando sobre como eles tinham criado esse grupo, sobre as mais de 50 startups que eles tinham responsáveis, que eles eram responsáveis pelo nascimento lá nos Estados Unidos, mais de 250 milhões de dólares que eles tinham conseguido para investimento para essas novas empresas, e até sobre a PillPack, uma das empresas que eles tinham criado e que foi recentemente comprada pela Amazon por quase $1 bilhão, que surgiu em um dos eventos deles. Eu falei, cara, isso aí eu acho que faz sentido, eu acho que eu preciso levar isso para o Brasil. E eu comecei a pensar, né, como que eu posso fazer isso acontecer? E aí eu saí da sala, fiquei esperando lá fora, quando o professor parou de falar e ele saiu para ir ao banheiro, eu fui falar com ele, falei, professor Zen, prazer, eu sou o Cauê, sou aluno da faculdade de medicina, eu sou aluno de medicina no Brasil, estou aqui em Harvard fazendo um intercâmbio, eu pretendo voltar para o Brasil, quero fazer algo parecido com o que vocês fazem aqui. E ele falou, cara, muito legal isso, eu tenho vários colegas brasileiros que se formaram no MIT comigo e que hoje eu perdi o contato, também tenho bastante interesse em apresentar o Brasil para os meus filhos. Então, por que a gente não faz o seguinte? Eu te conecto com o pessoal do MIT Hack Medicine, você aprende a nossa metodologia e depois você faz a ponte para o Brasil. O que você acha? Eu falei, cara, que oportunidade, né? Acho que era tudo que eu queria ouvir. Eu falei, vamos, com certeza conte comigo. E aí, no dia seguinte, ele me colocou em contato com o pessoal do MIT, inclusive tinha uma brasileira que estava há muitos anos lá nos Estados Unidos, que era uma das diretoras do projeto. E eu tive a oportunidade, então, de ficar 5 meses com o pessoal do MIT. Era muito legal porque eu saía de Harvard, atravessava a ponte, fazia tudo de bicicleta, né, para ir para Cambridge. Então eu tive a oportunidade de viver em, assim, duas das principais instituições acadêmicas dos Estados Unidos, do mundo, e me conectar a pessoas brilhantes, assim. E foi uma experiência única para mim, porque eu conseguia ver como é que eles faziam as coisas lá no MIT Hack Medicine. Eles tinham uma política de quando você é novo, além de ajudar a organizar, você tem que ser um competidor para entender qual que é a metodologia. Então eu fui competidor em um dos Grand Hacks deles, são os grandes eventos, com um projeto de saúde mental para estudantes universitários, muito parecido com o que eu tinha criado aqui no Brasil. A gente acabou ficando em segundo lugar na competição. E assim que eu voltei para Boston, eu decidi que eu ia fazer isso acontecer no Brasil. Liguei para alguns amigos que tinham a ideia, que toparam fazer isso comigo, que já estavam trabalhando em outras áreas, né, e que tinham interesse em me ajudar a fazer isso acontecer. E a gente conseguiu organizar junto com meus colegas do MIT que vieram para o Brasil. Meu professor de Harvard também veio, algumas das principais referências de hospitais aqui, então, presidentes de grandes instituições como Albert Einstein, Sírio-Libanês, conseguimos atrair o próprio Jorge Paulo Lemann, que foi um dos nossos principais apoiadores, e a gente organizou um evento que foi muito parecido com o que o pessoal do MIT fazia lá nos Estados Unidos, que foi o HackMed Conference in Health Hackathon, um evento de 3 dias, em que a gente trouxe mais de 1.200 pessoas para aqui, para dentro do Hospital das Clínicas, e em 3 dias a gente viu nascer 39 projetos de startup. E foi aí que eu percebi, né, cara, realmente faz sentido esse modelo que a gente construiu, é possível a gente fazer isso no Brasil, mas se a gente quiser realmente impactar o sistema, a gente tem que ir além da organização de eventos. E hoje o HackMed, ele é uma startup independente do Hospital das Clínicas, a gente tem uma parceria com o HC, uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP, mas a gente tem a intenção de ir para outros lugares, chegar em outras cidades, chegar em outros hospitais e realmente transformar o sistema de saúde. E é por isso que a gente está lançando agora o nosso primeiro programa de educação, o Health Innovation Program, para qualquer pessoa, independente de área de formação, idade, gênero, qualquer pessoa que tem interesse em empreender em saúde, tem interesse em aprender as técnicas e habilidades necessárias e também se conectar a outras pessoas que têm esse desejo de transformar a sociedade brasileira, transformar o sistema de saúde, porque eu acho que aqui a gente tem um sistema de saúde cheio de problemas, a gente tem basicamente todos os ingredientes necessários para isso acontecer, né? Um sistema de saúde cheio de problemas, um pessoal extremamente capacitado, muita gente boa. Eu garanto aqui que eu trabalhei com pessoas aqui do Brasil e dos Estados Unidos, eu posso dizer que a gente tem pessoas tão boas quanto as que tem lá aqui no nosso país. Então a gente tem as pessoas, a gente tem os problemas e faltava criar o ecossistema,
por isso que eu resolvi trazer o HackMed, e a nossa missão é essa, de dar suporte para que outras pessoas possam criar soluções para os problemas que elas mesmas vivenciam dentro do sistema de saúde. Então, não sei se eu já estourei do tempo, mas eu fiz essa apresentação rápida, foi me apresentando um pouquinho do que é o HackMed. Para quem quiser mais informações, tá aí o hackmed.com.br. E acho que é isso, Rafa. Obrigado pela oportunidade. Olha, eu que agradeço, Cauê. Isso foi uma apresentação fantástica. É um tema que não falta assunto para ser discutido. A inovação está chegando a todos nós, todo mundo ao setor da saúde. Os médicos não são exceção. Eu tenho, pelo menos, a minha opinião pessoal de que a tecnologia não vai substituir o bom médico, ela vai vir para somar. E se eu tenho uma convicção é que essa área vai crescer muito no Brasil para ajudar não só o médico individualmente, mas o nosso serviço de saúde como um todo. Eu queria te agradecer muito por causa dessa apresentação, de trazer esse assunto para nós, para a Sanar, que é uma empresa que está muito interessada em sempre empurrar os limites do que a tecnologia pode dizer para a gente, principalmente para nós do ensino, mas também no sistema de saúde como um todo. Eu gostaria de dizer para os nossos palestrantes que estão assistindo, muito obrigado pela presença. Nosso primeiro congresso aqui, a Sanarcom, agradece imensamente pelo conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Eu queria dizer para todos os nossos congressistas que estamos assistindo que, infelizmente, não teremos horário para fazer sessão de perguntas e respostas, que é algo que eu queria muito. Mas, com certeza, não faltarão oportunidades para que nós convidemos de novo vocês três, a Natasha, o João, o Cauê, para conversar mais sobre suas respectivas áreas e pesquisas, para que sim nós possamos fazer uma discussão maior ainda com perguntas, tá bom? Eu agradeço demais para vocês, eu estou encerrando a sala agora, tem muita coisa legal para ser vista no Sanarcom, então para quem quiser sair dessa sala e ver outra, temos palestrantes incríveis e apresentação de trabalhos também. Então eu queria dar saudações para todo mundo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.